Os recursos do planetário permitem a contemplação de um céu que muitos já esqueceram, repleto de estrelas, como se não existisse poluição atmosférica. Com o planetário podemos viajar no tempo e no espaço e observar o céu de nossos antepassados, bem como o que nossos descendentes observarão no futuro. Uma sessão especial como essa tem sido apresentada todos os meses no Planetário do Carmo. E nela mostramos ao vivo o que de interessante podemos observar no céu do dia da apresentação em São Paulo. E de alguma outra data e outro local a ser revelado durante a sessão. Já que não podemos apresentar essa sessão no céu lindo do Planetário do Carmo, vamos mostrar aqui, na sua tela mesmo, com o simulador Stellarium. Além de mostrar o céu, esta série de vídeos tem como objetivo falar sobre a vida das estrelas de acordo com a teoria da evolução estelar. Este é o céu de meados de maio de 2020, no início da noite em São Paulo. Não é muito diferente do que vimos no primeiro vídeo da série. Vamos começar pela constelação bem conhecida pelos habitantes do Hemisfério Sul, que é o Cruzeiro do Sul, com seus madeiros maior e menor, formados por estas 4 estrelas. Podemos reconhecer o verdadeiro Cruzeiro do Sul entre os muitos cruzeiros no céu por suas guardiãs, as estrelas mais brilhantes da constelação de Centauro, Alfa e Beta Centauri, e por esta estrelinha de fraco brilho que os brasileiros apelidaram de intrometida. As constelações típicas de outono não são tão fáceis de reconhecer, mas tem uma dica. Saindo aqui do cruzeiro, considerando o madeiro maior, caminhando para o norte, encontramos este quase trapézio não tão fácil de enxergar, que é a constelação do Corvo. Estas 2 estrelas do lado menor desse trapézio diferente apontam para Espica, a estrela alfa da constelação de Virgem. Para o oeste está o Leão, uma constelação típica desta época do ano, o outono no Hemisfério Sul. Retomando o assunto dos vídeos anteriores, aqui na constelação de Órion há 2 berçários de estrelas, nebulosas de Órion e Cabeça de Cavalo. Deixamos 3 perguntas no ar. Primeira, como acontece a contração das aglomerações locais dentro da nuvem até a formação das estrelas? Segunda, é necessário acontecer uma explosão de supernova nas proximidades ou o encontro de 2 nuvens para haver formação estelar? Terceira, quanta massa é necessária para formar uma estrela? Neste vídeo vamos responder à primeira pergunta. Como falado no vídeo anterior, a distribuição de massa na nuvem não é homogênea e sofre fragmentação para formar as estrelas. Em cada fragmento, as partículas se concentram pela atração gravitacional. Elas se aproximam do centro, girando em torno de um eixo central. O movimento das partículas obedece às leis de conservação da física, como a conservação do momento angular e da energia. Para entender o que é o momento angular e como ele se conserva, vamos lembrar o que acontece com uma pessoa em uma cadeira giratória. A pessoa começa a girar com os braços abertos e depois fecha os braços. Ao fechar os braços, a velocidade do giro aumenta. Por quê? O momento angular é descrito por L igual a M, que é a massa da pessoa, mais a cadeira, etc. V, que é a velocidade da ponta do dedo da pessoa, e R, que é a distância da ponta do dedo ao centro do corpo da pessoa. Inicialmente, com os braços abertos, o momento angular seria L1 igual a M, V1, R1, e com os braços fechados, o momento angular seria L2 igual a M, V2, R2. Só uma observação. A massa não muda porque os braços fecham, certo? Então, M, a massa, tem o mesmo valor nas 2 situações. A conservação do momento angular diz que L1 precisa ser igual ao L2. Se o R1 é maior do que o R2, para que haja conservação, o V2 precisa ser maior do que o V1 para compensar. Esse é o mesmo fenômeno que acontece com uma bailarina girando em uma apresentação.
Voltando à partícula atraída pela massa da aglomeração local na nuvem, m seria a massa da partícula, v a velocidade da partícula e r a distância da partícula até o centro da aglomeração local. Pensando na conservação da energia, à medida em que a partícula se aproxima do centro, ela perde energia gravitacional, que se transforma em energia cinética, aumentando sua velocidade. Entretanto, para que as partículas se aproximem do centro da aglomeração local, é necessário superar a pressão de dentro para fora. Contudo, mesmo que algumas partículas não consigam vencer a pressão, elas ainda podem se mover paralelamente ao eixo central, portanto, sem mudar a distância em relação ao eixo e sem enfrentar a pressão contrária. Podemos dizer que deslizar ao longo do eixo é mais fácil do que aproximar-se diretamente do centro. Dessa forma, a tendência das partículas é formar um disco mais denso perpendicularmente ao eixo central. Esse disco, no futuro, também se fragmentará, dando origem aos planetesimais, os quais, por sua vez, formarão planetas, satélites e asteroides. Vejam as imagens que o telescópio espacial Hubble capturou. São estrelas se formando nos fragmentos da nebulosa do Órion. No próximo vídeo, veremos que, respeitados certos limites para as características da nuvem, não é necessário explodir uma supernova nas proximidades ou duas nuvens se encontrarem para haver formação estelar. No último vídeo deste ciclo, veremos quanta massa é necessária para formar uma estrela. Até lá!